Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos gratos ao Senhor por este privilégio que Ele está nos concedendo de mais uma vez poder compartilhar as verdades de Deus com os queridos irmãos. E como se trata de um novo público, trago a palavra do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Ele saúda a igreja com a paz do Senhor e envia o Salmo 133 para a meditação de todos. Amém? Meus irmãos, quero externar minha gratidão a Deus, ao pastor da igreja, ao pastor local, o gestor nesta igreja aqui na cidade denominada Exu, e a todos os irmãos que nos acolheram, tanto a mim quanto a minha família e o cantor irmão João Batista. Somos gratos ao pastor Braz, a sua esposa, pelo carinho, o amor, a receptividade tão excelente que os irmãos aqui nos recepcionou. Levo esta palavra de gratidão ao pastor. Estarei informando ao pastor de como a igreja em Exu está viva. A bênção de Deus está neste lugar. Vimos ontem e hoje Jesus batizar com o Espírito Santo, hoje na manhã missionária. Jesus salvou ontem também. Estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Queremos parabenizar todos os irmãos, já rogando as orações, se Deus permitir. Retornaremos ao Recife ainda hoje, pois amanhã já temos compromisso com a igreja do Senhor e com a ajuda do Senhor estaremos ali atendendo a demanda do trabalho ali na área 39. Amém, meus irmãos? Vocês estão de parabéns. Eu estava dizendo ao pastor Braz que o povo aqui é um povo muito bonito. É muito bom pregar numa igreja onde os crentes são tudo bonito. A pessoa nascer uma vez só e nascer feio, isso é quase um castigo. Mas o povo aqui é muito bonito, é uma bênção. Bonito em todos os sentidos. Bonito espiritualmente, em todos os aspectos. Que Deus continue abençoando esta igreja, o pastor desta igreja, todos os obreiros, os irmãos, o irmão lá onde nós estivemos tomando café, almoçando, irmão Bené, que é uma figura, uma bênção, irmão Bené. Que Deus continue abençoando aquele homem de Deus e toda a sua família. Enfim, agradeço a todos. Eu quero, nesta noite, chamar a sua preciosa atenção. Se for possível, não ande sem que haja uma necessidade e não converse sem que haja uma necessidade extrema, porque queremos meditar na palavra do Senhor e contamos com a sua cooperação em oração e em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Queremos meditar esta noite em Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 8. E com a ajuda do Senhor, eu pensei em falar, assim como pela manhã eu iria falar um tema e de repente o Senhor me dirigiu para falar sobre as oportunidades. Hoje à noite também pensei em falar um tema e de repente me veio agora à tarde para estar falando sobre um tema muito importante, que é as consequências do pacto quebrado. As consequências do pacto quebrado. Capítulo 6 de Números diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer um voto ou um pacto ou uma aliança especial de Nazireu,
a fim de se separar para o Senhor. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Por todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor. Será santo, deixará crescer as guidélias do cabelo da cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, nesse texto que acabamos de ler, nós temos de forma muito explícita, de forma muito clara, categórica, a emissão de uma das leis de Deus para aqueles que desejassem ter uma vida de maior intimidade com o Senhor na antiga aliança. É do conhecimento da maioria que o Senhor, dentre as 12 tribos de Israel, o Senhor separou para si a tribo de Levi. A tribo de Levi foi, portanto, e era, portanto, a tribo sacerdotal, a tribo da intimidade. A família de Arão e todos os descendentes de Arão foram privilegiados por Deus para estarem servindo de forma mais íntima ao Senhor no serviço do tabernáculo. E diz a palavra do Senhor que as demais tribos tinham o compromisso de manter a tribo de Levi com alimentação, com sustento diário, anual, porque eles foram encarregados de trabalhar exclusivamente no tabernáculo. Essa tribo que se dividiu em 3 famílias, os meraritas, os coatitas e os seus outros irmãos, diz a Bíblia que eles tinham toda esta função de cumprir o sacerdócio. Tanto os meraritas, gersonitas e coatitas tinham a função de trabalhar diretamente com o que era sagrado no tabernáculo, as colunas, as cortinas, o altar, e a arca da aliança estava sobre o cargo dos coatitas. E diz a palavra de Deus que as demais tribos podiam gozar da intimidade de Deus quando vinham ao tabernáculo oferecer a Deus as suas ofertas, que é chamada no hebraico de korban, que significa aproximar-se. Era o meio de aproximar, por isso que Deus disse: ninguém chegue perante mim sem oferta ou de mãos vazias, porque ninguém poderia se aproximar sem oferecer algo para Deus. O sentido de culto no Antigo Testamento é diferente desse culto neopentecostal ou desses cultos que está sendo utilizado hoje por uma classe evangélica que não lê a Bíblia. O culto não é vir para receber, o culto é vir para oferecer. É por isso que Deus diz: ninguém venha perante mim com as mãos vazias. Porque cultuar para Deus é entregar o que tem para Deus. E na antiga aliança ninguém poderia ter desculpa de dizer: eu sou pobre, eu não tenho condição. Porque para o rico Deus pedia um boi, Deus pedia uma ovelha. Para o pobre Deus pedia um pombo ou pedia um pássaro. Mas alguém tinha que chegar com alguma coisa, porque era o meio de se aproximar diante de Deus. Era através da sua oferta, da entrega para Deus. Mas
Deus abre aqui uma cláusula, Ele abre um espaço, Ele abre uma brecha na lei do relacionamento espiritual, e Ele diz agora, para qualquer tribo, se vocês desejarem ter uma vida de intimidade comigo, eu vou revelar uma condição, além do tabernáculo, de vocês se aproximarem de mim, além do sacrifício lá no tabernáculo, vocês podem se aproximar por meio de um voto chamado de voto do nazireado. A palavra nazireu é uma palavra que provém de uma raiz hebraica que quer nazir, que quer dizer consagrado, separado para Deus. E Deus diz: se alguém quiser se separar para mim, a condição é esta. O nazireu era uma pessoa que tinha um pacto com o Senhor, uma aliança. O pacto era de fato um contrato, um ajuste que solenemente se realizava entre duas ou mais pessoas. Geralmente o pacto é um acordo firmado que envolve ônus e envolve bônus. A gente não somente tem direitos, mas também temos deveres. Ninguém pode dizer assim: eu tenho direitos diante de Deus. Tem, porque tem um pacto. Então tem o bônus, mas só que o pacto não se firma em cima de apenas bônus. Tem também os ônus, os compromissos, as leis, as reivindicações de Deus. Então o pacto, ele era composto de ônus e bônus. E a lei do nazireado possui justamente essas características. Ou seja, se o povo desejasse desfrutar de uma maior intimidade com Deus, deveriam assinar praticamente o contrato de nazireado. E a gente percebe neste capítulo de número 6 que este contrato, ele possuía alguns incisos, alguns princípios que deveriam ser observados. Primeiro, a gente percebe no versículo de número 1 que o pacto do nazireado era um direito comum dos dois gêneros. Não era algo exclusivo só para o homem. A Bíblia diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém aqui, observe que está no sentido genérico, e na redundância ele confirma, seja homem, seja mulher. Então observe que o pacto do nazireado era um direito comum para os dois gêneros, homem e mulher. Em segundo lugar, era realizado de maneira voluntária. Ninguém era obrigado a ser nazireu. Ninguém era coagido a ser nazireu. Ninguém era forçado a ser nazireu. Alguém que quisesse ser nazireu deveria fazer isso espontaneamente. Não era de livre e espontânea pressão, mas de livre e espontânea vontade. Deus não queria que ninguém o servisse simplesmente por obrigação, mas que lhe servisse movido pelo prazer de lhe servir. Quantos dizem amém? Deus não quer que ninguém seja coagido a lhe servir. Para isso, ele expõe a sua vontade e não impõe a sua vontade. E ele expõe a sua vontade dizendo, se quer ser nazireu, eu não impeço, é um direito de vocês. Todavia eu revelo como me agrado de um pacto. E como é, pode ser homem, pode ser mulher, agora tem que ser de livre, espontânea vontade. Tem que ser voluntário. Terceiro, este pacto era baseado em abstinência. Uma das coisas que comprovava o pacto do nazireado era se abster. Se tem uma coisa que prova a nossa voluntariedade e o nosso amor para com Deus, é quando abrimos mão de alguma coisa que nos agrada. E Deus coloca a revelação das abstinências
E essa abstinência, ela era dietéticas, diga comigo, dietéticas. Ou seja, o homem tinha que fechar a boca, fazer uma dieta, ou a mulher. Era abstinência de honra. Havia algum tipo de honra na sociedade que ele ia ter que abrir mão, principalmente o homem nesse contexto. E abstinência de laços sentimentais ou sentimental. A Bíblia diz que o homem não poderia comer nem provar de nada que viesse da videira. Ele tinha que fechar a boca para essas coisas. Não podia comer passas, uva, tomar suco de uva. Não podia. Todos os demais que não eram nazireu tomavam seu suco de uva, comia suas passas. Mas o nazireu tinha que ficar de boca fechada. Ele tinha que abrir mão de algum aspecto de honra, principalmente no que diz respeito à forma da sua apresentação naquela sociedade. O homem, ele não podia cortar a barba, mas o cabelo era dever. O homem deveria cortar o seu cabelo. Mas o nazireu não. O nazireu tinha que deixar o seu cabelo crescer. E Paulo diz lá na carta aos Romanos, não é honroso o homem ter cabelo crescido. Então observe que ter cabelo crescido no contexto judaico era um motivo de desonra. Era motivo para sofrer alguns bullies, chacotas. E o nazireu tinha que se submeter a isto. O nazireu não podia participar de nenhuma cerimônia fúnebre. Ele não poderia tocar em nenhum cadáver. Se ele tivesse algum animal de estimação e alguém dissesse, teu cavalo morreu, teu cachorro morreu, teu gato morreu, teu papagaio morreu, teu pássaro morreu, ele não podia chegar nem perto. Porque Deus o responsabilizou a negar naquele momento a sua presença a qualquer cadáver, em qualquer cerimônia fúnebre. O nazireu tinha o dever de observar essas leis todo dia. Diga comigo, todo dia. Versículo 8, o texto é muito claro quando diz assim: por todos os dias do seu nazireado. Não era de ano em ano, de mês em mês, bimestral, trimestral, não, anual. Era todos os dias. Era compromisso do nazireu observar essas leis todos os dias. Todos os dias ele deveria, quando amanhecer o dia, dizer: eu sou nazireu, não posso me envolver com nada que esteja morto. Eu sou nazireu, não posso usar nada, usufruir de nada que provém da videira. Eu sou nazireu, não posso de maneira alguma fazer as coisas para Deus movido por uma obrigação, mas pela voluntariedade. E meus queridos irmãos, quando nós observamos o que a Bíblia mostra para o nazireu, era um compromisso muito sério. Ser nazireu de Deus não era pouca coisa. É por isso que nem todos os servos do Antigo Testamento foram nazireus. Os nazireus conta a dedo. Parece-me que os únicos nazireus que se destacaram foi Samuel, o filho de Ana, Sansão, o filho de Manoá, João Batista, o filho de Isabel e Zacarias, Jesus, que é um tipo de nazireu um pouco diferente, porque é um nazireu dentro de um aspecto mais profundo. Jesus foi o único nazireu que tomava suco de uva e era nazireu santo desde o ventre. Foram poucos os nazireus, porque não era todo mundo que queria assumir um compromisso de nazireado. Mas, por incrível que pareça, o pacto do nazireado, ele se identifica com a nossa relação de fé hoje com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, o qual nós queremos agora analisá-la como modelo de nazireado. Quando olhamos para a vida de Sansão no livro de Juízes,
desde o capítulo 13 até o capítulo 16, consta a biografia de um homem que parece que não era literalmente humano, parece que ele era sobre-humano. Parece que ele não era um homem comum, por conta das narrativas, dos eventos, dos feitos heróicos que Sansão viveu e experimentou e está registrado na história. Quando olhamos para a vida de Sansão, percebemos que Sansão, ele se identifica com a nossa vida de fé em alguns aspectos. Por exemplo, observe, Sansão, ele nasceu no coração de Deus. Sansão foi fruto do coração de Deus. A mãe de Sansão sofria impedimento de gerar filho, era estéril. E diz a Bíblia que um dia, quando ela estava caminhando, de repente chegou um varão e disse assim: olha, cuida-te de se afastar e de te privar de tudo que provém da videira, porque daqui a certo tempo tu irás gerar um filho. E aquela mulher ficou tão animada que correu para dizer ao seu marido o que havia acontecido. E a gente percebe que aquela mulher, ela recebeu aquela mensagem com tanta alegria, que ela correu e foi dizer ao seu marido: um homem de Deus me apareceu e disse assim, assim, assim. E aquele homem, Manoá, era um homem de oração. Quando ele ouviu a mensagem, ele ora a Deus e diz assim: Senhor, manda este homem de novo para a gente saber o que a gente deve fazer com este menino. A fé estava aquecida, a mulher é estéril, mas ele disse: eu creio, Senhor, manda ele, eu sei que o menino vai nascer. Deus falou, vai acontecer. Em Deus não existe impossibilidade. Deus não conhece o que é impossibilidade. E diz a Bíblia que Deus mandou novamente aquele homem, que por certo era o próprio Jesus, que no Antigo Testamento se revelava por meio de uma manifestação chamada de teofania. A palavra teofania é uma junção de dois termos gregos: theos, que quer dizer Deus, e fania, que quer dizer aparecer, aparecendo. Teofania é Deus aparecendo. E Jesus se manifestava na antiga aliança no aspecto de homem ou de anjo, para comunicar propósitos específicos. E quando aquele homem aparece, ela diz: um momentinho, deixa eu chamar meu marido. E ela corre e diz: aquele homem está ali em tal lugar. E eles vão ao encontro do homem. E quando chega lá, Manoá diz: és tu o varão que outro dia aparecesse a minha mulher? Como deve ser o modo de viver do menino? E o homem diz: ela tem que se abster de tudo que provém da videira, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E Manoá entende que era algo divino. E ele diz: e quando se cumprir? Ele não diz se cumprir, ele diz: quando se cumprir a tua palavra, como é o teu nome para que possamos te honrar? Ele disse: por que tu perguntas meu nome, visto que é maravilhoso? E mais tarde Isaías revelou: porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a gente entende porque, não somente pelo nome maravilhoso, mas porque aquele anjo recebeu uma coisa que é exclusiva de Deus: adoração. Manoá ofereceu um sacrifício, o anjo ficou e tocou aquele sacrifício, e Manoá ficou com medo, disse: vamos morrer, porque vimos o Senhor. E a mulher disse: não vamos morrer, porque se Deus quisesse nos matar, não teria aparecido para nós. E diz a palavra do Senhor que Sansão era um nazireu que tinha origem no coração de Deus. Um outro detalhe acerca do nazireado de Sansão é que, além dele ser fruto do coração de Deus, ele foi fruto de um milagre. Diga comigo: foi fruto de um milagre. Você sabia que você é fruto de um milagre? Você sabia que você é fruto de um milagre? Que todos nós somos frutos de um milagre. Talvez você diga assim: mas a minha mãe não era estéril. Mas na corrida genética, aonde a célula reprodutora masculina
vai em direção à célula reprodutora feminina. Há bilhões de células masculinas que correm em direção ao óvulo. E somente uma pode entrar. Você é fruto de um milagre. Você deixou milhares para trás e chegou até aqui. Sabe por quê? Porque você é fruto de um milagre. Não tem como você não ser fruto de um milagre. Nós estamos aqui porque somos frutos de um milagre. Deus poderia ter escolhido qualquer uma daquelas outras que vinha em direção ao óvulo, mas Deus olhou para aquela corrida genética e apostou em você. Disse: ela vai, ele vem, ele vai chegar, ela vai chegar, é ele que vai ser. E de repente você se encaixa com o óvulo e vem à existência. Deus apostou em você. Você é fruto de um milagre de Deus. Sansão foi fruto de um milagre de Deus. Uma outra coisa que se identifica é que ele foi criado com um propósito. Sansão não foi fruto de um acidente. Sansão foi criado com um propósito. Deus o fez com uma finalidade. Sansão veio a existir porque Deus tinha algo a fazer na nação de Israel. A nação de Israel estava submetida ao cativeiro dos filisteus. Estava cativa pelos filisteus há 40 anos. Eu disse quantos anos? 40 anos. Agora imagine o que é 40 anos a pessoa plantar e não obter resultado do seu plantio. Imagine o que é 40 anos viver subjugado à escravidão. Imagine o que é 40 anos a pessoa está mergulhado na pobreza e na miséria. De repente o Senhor aparece no cenário da história, olha para uma mulher estéril e diz assim: eu vou trazer um milagre para Israel, mas o milagre vai começar no teu ventre. Será teu filho, Nazireu, o nome dele é Sansão, que no hebraico quer dizer pequeno sol. Deus estava dizendo: na escuridão, da desilusão, da incredulidade, da apostasia, eu vou colocar um sol na história. A luz vai brilhar para Israel novamente. E ali estava Sansão, vindo com um propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: há um propósito de Deus para a sua vida. Diga: há um propósito de Deus para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de acidente. Ainda que os teus pais não estivessem querendo o teu nascimento, mas você não é fruto de acidente. Deus estava dizendo: ela vai vir. Ele vai vir. Pode ser acidente para teus pais, mas para Deus não é acidente. É propósito. É propósito. É propósito de Deus. Você existe hoje é propósito de Deus. Se não fosse propósito, você não estaria aqui. Há um propósito de Deus para a sua vida. Sansão era fruto de um propósito. Mas o triste da vida de Sansão, o que ocorreu com ele e não deve ocorrer conosco, ainda que somos propensos, mas não deveria ocorrer conosco, é que Sansão ignorou tudo isso. Ele ignorou o que era fruto do coração de Deus. Ele ignorou o que foi fruto de um milagre. Ele ignorou os propósitos de Deus na sua vida. E quando Sansão cresce, o Espírito Santo, capítulo 13, versículo 25, o Espírito Santo começa a impeli-lo, a levá-lo, a conduzi-lo, a influenciá-lo entre Zorá e Estaol. E diz a Bíblia que o Espírito Santo estava no governo da vida de Sansão. E para onde ele ia, ele prosperava. Mas quando chega ao capítulo 14, versículo 1, Sansão muda. Porque o Sansão do capítulo 13, versículo 25 não é mais o mesmo no capítulo 14, versículo 1. Enquanto no capítulo 13, versículo 25, Sansão é levado pelo Espírito, já no capítulo 14, versículo 1, Sansão agora está dominado pelo seu ego. A Bíblia diz: e desceu Sansão a Tímina. Não é o Espírito que está levando Sansão. Não é o Espírito que está guiando Sansão. É Sansão agindo em independência.
É Sansão querendo ser independente do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Sansão toma o caminho da independência espiritual, a sua vida não é mais a mesma. A pior coisa do mundo é quando um crente na igreja, ele quer viver uma vida independente. Ninguém manda em mim, meu pai não manda em mim, pastor não manda em mim, presbítero não manda em mim, dirigente de campanha não manda em mim, dirigente de união não manda em mim. Este é o caminho do fracasso, porque todos quantos andam no caminho da independência não têm sucesso na sua vida. Você lembra do pródigo quando disse assim ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, não quero viver mais debaixo da tua autoridade, me dá o que é meu por direito, que eu vou embora. E quando ele vai embora, onde foi que ele foi parar? Numa pocica, junto dos porcos, querendo comer comida de porcos. Você lembra da igreja de Laodiceia, quando o pastor daquela igreja e os crentes batiam no peito e dizia: rico sou e de nada tenho falta, eu estou enriquecido, não preciso de ninguém. O Senhor manda um fax para aquela igreja e diz assim: tu és pobre, miserável, cego e nu. Sabe por quê? Porque o caminho da independência é o caminho do fracasso, é o caminho da derrota, é o caminho da desgraça, é o caminho da vergonha, é o caminho da decepção. E Sansão entra pelo caminho da independência. Vou para Tímina e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Resultado? Diga, ele começou a praticar. Diga, ele começou a praticar aliança, ou se casou com quem era proibido. Sansão se apaixona por algo que era proibido se apaixonar. Sansão começa a ficar encantado por uma filha dos filisteus, que no contexto histórico Deus já havia reprovado, dito a Israel: não misture sua semente, que é uma figura do crente que não pode misturar sua semente com o mundo. Uma moça crente não pode namorar com um não crente. Isso contraria até a lei do amor, porque a lei do amor diz que amar é andar na mesma direção. Mas se um crente com não crente se apaixona e começa a namorar, qual é a mesma direção? Se um está indo para o céu e o outro está indo para outro lugar, não a mesma direção. Se um quer Deus e o outro quer o mundo, não a mesma direção. Então Deus reprova casamento misto. Deus não aceita. Quando a pessoa vem do mundo já assim, Deus aceita, porque o casamento de quem aceita Jesus torna-se santificado por aquele que aceitou. Mas quando a pessoa já é crente, para escolher do mundo, não pode. A Bíblia diz que é proibido, que o crente não pode se colocar debaixo de jugo que não é igual. Ninguém dá glória. Ninguém quer marchar com uma palavra dessa. Ninguém fica em pé e bate palma assim. Mas é verdade. Deus não aceita casamento misto. Casamento misto na vida de Salomão levou ele à idolatria, à prostituição, a se desviar. Uma vez uma moça chegou para mim e disse assim: eu posso namorar com uma pessoa não crente, quem sabe eu não ganho ele para Jesus. Eu disse: não pode. Ela disse: mas a minha amiga, ela namorou e casou com uma pessoa não crente e deu certo. Eu disse: mas a gente não anda pelo que dá certo, a gente anda pelo que é certo. Atravessar um semáforo vermelho pode até dar certo, não ter acidente, mas é certo ou é não? Então não atravesse, porque a gente não anda pelo que dá certo, a gente anda pelo que é certo. E o certo é: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Você não pode pegar uma experiência de uma pessoa e transformar em regra para você. E Deus havia proibido. Capítulo 14, versículo 2, ele começa a se apaixonar. Eu não sei o que é que tem a ver uma moça crente, um jovem crente querer namorar com a pessoa lá fora. Aqui tem tanta moça bonita, tanto rapaz bonito. E se não tiver aqui, tem invertente. Se não tiver invertente, tem lá nesse outro lugar aqui que eu esqueci o nome. Araripina, né? O quê? O quê? Parnamirim, Araripina, tem tanto lugar. Tem lá no Recife. Tem lá no Curado. Se não tiver uma moça bonita que lhe agrada aqui, tem lá no Curado. Lá tem um bocado de 40 anos. Mas tem.
Sansão, quando entra pelo caminho da independência. Vocês estão rindo porque eu disse 40 anos? Eu já casei um homem com 59 anos, virgem. E a esposa dele tinha 47. Tinha um tumor. No culto do Proato, Jesus curou. Ela tinha uma barriga bem grande assim com tumor. Mas Jesus curou, a barriga murchou. Ela ficou toda sequinha. O velhinho olhou para ela e disse: é aquela, é minha e o boi no lambe. Se apaixonou e na hora que eu fui fazer o casamento eu não sabia se eu dizia: bem, vovô. Mas eu fiz, ele esperou em Deus e deu certo. É melhor casar com o cabelo branco, com a pessoa certa, do que casar novo e dar tudo errado. Mas eu não estou fazendo apologia para você ficar velho, não. Aproveita as oportunidades. Mas a verdade é, meus queridos, que quando Sansão entra pelo caminho da independência, ele se apaixona pelo que era proibido. Ele não leva em conta o princípio de obediência à autoridade. Ele começa a resistir. O seu pai diz assim: não tem jovem em Israel, meu filho, não faça isso. Ele diz: mas é daquela que os olhos se agrada. Porque quando o homem entra pelo caminho da desobediência, da independência, conselho de pai parece que não vale nada. O conselho de todo mundo que está com o diabo no couro vale mais do que o conselho dos pais. E o pai diz: meu filho, não faça isso. Tome aquela, meu pai, para mim, porque é dela que eu me agrado. E o pai, constrangido, vai. Sansão, quando entrou pelo caminho da independência, ele começou a viver no âmbito da mentira. Ele começou a associar as coisas, trazer para si as coisas que não eram corretas para quem é um nazireu de Deus. Sansão entra pelo caminho da mentira. Indo em casa, indo para a casa da namorada, ele se encontra com o leão, mata o leão. Joga lá no meio dos matos. E outro dia, quando ele volta para a casa da namorada, ele percebe que há abelhas voando, um enxame sobre o mato onde estava o leão. E ele chegou lá, tinha uma casa de abelha. Ele tirou o mel de dentro do cadáver. Ele nem poderia se aproximar de cadáver. Ele tira o mel, porque tem gente assim, procurando coisa boa no meio das coisas podres. Tem gente querendo tirar mel no meio de cadáver, no meio das coisas podres. Tem gente querendo se saborear com coisa podre. Mas toda vez que você busca uma coisa que agrada o seu paladar, você quebra o elo com Deus por causa de que não deve se aproximar do que é morto. E ele entra pelo caminho da mentira, leva o mel, engana o seu pai, não diz de onde era, camufla-se, esconde a verdade. Porque essa é a tendência daqueles que andam no caminho da independência, é mentir. Eu vou para a escola, vai para a casa da amiga namorar com os amigos. Eu vou para tal lugar, aqui tem shopping, mas vai chegar. Eu vou para o shopping. O irmão não disse nem amém. Amém para Deus mandar um shopping aqui. Mas inventa qualquer outra coisa para camuflar-se, para esconder a verdade. Sansão, quando entra no caminho da independência, ele começa a construir elo, amizade com pessoas que não devia. Seus amigos agora eram os descendentes dos filisteus. Sua festa era com os filisteus. Ele não chamava hebreus para a sua festa. Seus enigmas, suas brincadeiras, sua atração era com os filisteus. Tem crente que é assim. A festa de 15 anos é com as pessoas do mundo. O casamento dele tem mais testemunha não crente do que crente. Não dá nem para dar um glória. Mas eu tenho que dizer, eu disse a vocês que ia dizer tudo que Deus mandou eu dizer, e eu vou dizer.
Nem que eu saia escotado daqui hoje, mas eu vou dizer. Eu chamo os 4 diáconos, me leva ali dentro do carro, me joga lá dentro que eu vou dizer. Mas eu vou dizer. Tem gente, meus irmãos, que quando começa a andar no caminho da independência, ele está nem aí para as regras de Deus. Está nem aí para Deus. Ele começou a negligenciar o voto de nazireado, aproximou-se do cadáver. Além de aproximar do cadáver, pega as raposas, leva para a vinha, vai para o lugar das vinhas. Ele não tinha nada a ver com vinha de nada. Mas ele foi para lugares proibidos. Porque o homem, quando começa a sair da direção do Espírito de Deus, seu comportamento muda. Suas amizades mudam. Seu hálito, suas palavras, é cheio de gíria, é um comportamento feio, é uma coisa que foge do padrão de uma vida íntima com Deus. Ele começa a se acostumar com coisas que não pode aceitar na sua vida. Ele começa a achar normal. É normal as novelas, é normal os filmes pornográficos, é normal as piadas obscenas. Ele começa a participar dessas coisas. É besteira, é besteira. E o diabo tomando conta, e a vida dele ficando vazia, e as coisas piorando. Agora chega na igreja, é só para criticar, é só para reclamar, é só para dar opinião. Não adora, não sente a presença, não sente gosto, não sente mais nada, porque o seu mundo é outro. Sansão começou a aceitar normalmente o que era proibido. A sua mulher é tomada por outro homem, dá tudo errado o casamento. Ele vai e mata um bocado de filisteus. De repente ele se apaixona por outra mulher que tudo indica, ainda que os textos não dizem, mas pela relação dela com os filisteus, dá a entender que também era da Filístia. Ele se apaixona por uma mulher chamada de Dalila. E diz a Bíblia que o seu coração se apegou tanto a Dalila, que ele não queria passar um dia sem ver aquela bendita. Não está dizendo outra coisa aqui. E todo dia ele tinha que ver Dalila para dar um beijo de Dalila. Todo dia tinha que dar um cheiro de Dalila. Todo dia tinha que abraçar Dalila. Todo dia tinha que estar na casa de Dalila. Até que um dia os filisteus disseram: ah, rapaz, ele está muito inclinado para aquela mulher. Vamos suborná-la. Vamos preparar uma emboscada. Vamos ameaçá-la. Para que ela descubra onde está a sua força. Porque mesmo Sansão, aí é onde entra a misericórdia e a graça de Deus. Pois mesmo Sansão andando errado, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, não deixava de revelar o poder do seu Espírito na vida de Sansão. Mas Deus não se revelava na vida de Sansão, aprovando a sua vida, era convidando ele para um arrependimento. Porque a vida do crente é como a água no estado sólido dentro de um congelador. Fica aquele cubo de gelo. Se ele sair de dentro do congelador, ele começa a se derreter. E ele não se derrete de vez, é aos poucos. Sansão estava saindo daquele ambiente de comunhão. E ele estava se derretendo aos poucos, sua vida estava se esvaindo aos poucos. Nem sempre quando uma pessoa fala línguas estranhas em pecado na igreja, nem sempre porque a pessoa pula e marcha na igreja com a consciência manchada, é porque Deus está reprovando, é Deus dizendo assim: volta, porque é assim que eu quero te ver. Volta, porque é assim que eu quero que você viva. E é preciso restaurar da mancha da consciência. É preciso que haja arrependimento. Mas Sansão não estava nem aí para os sinais, os convites de arrependimento. Sansão nem ligou e ficou namorando com Dalila, indo lá,
viajando para tudo que era canto, aventurando-se. De repente, Dalila chegou para ele e disse assim: meu amor, meu querido, minha paixão, meu gato, meu pão. É tanta palavra que o povo inventa para enganar os outros. Onde é que consiste a tua força, meu bonitão? Sabe o que é que eu entendo? É que Sansão, ele não tinha um corpo de um pugilista. Sansão não tinha uma aparência de um lutador de boxe, forte, todo dividido. Não. Sansão era tão comum que ela disse assim: onde é que está essa tua força? Porque tu és comum, na aparência é igual a qualquer outro homem, mas quando tu entra em ação, é sobrenatural o que tu fazes. É porque a diferença na vida de um homem de Deus não é a aparência, é o que está dentro dele, é o Espírito Santo. Deus não quer saber se você é forte, se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre. Ele quer saber se aí tem lugar para o Espírito Santo dele atuar, operar, manifestar a sua glória. A ele querendo fugir da realidade e da verdade, estava tão acostumado a mentir que ele estava mentindo com brincadeira. Se me amarrar com tal tipo de teia, com tal tipo de corda, eu fico fraco. A mulher vai, amarra ele, quebra. Ele nem percebia que era uma estratégia. Estava tão cego, tão apaixonado, que ele nem percebia. De repente a mulher reclama: você não me ama não, se você me amasse tu ficava fazendo isso comigo, e pei para o papá. E ele termina abrindo o coração. E ele diz à mulher: na minha cabeça nunca se passou navalha, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Era tudo o que ela queria, mas isso não era o tudo. Mas ela queria aquilo ali, o ponto fraco. Ela teve tanta certeza que ela disse aos filisteus: pode vir agora, porque agora ele me disse a verdade. Sabe o que ela faz? Ela faz lá uma mistura. Sansão dorme. E esse é o problema. O maior problema do crente não é quando o diabo sabe o seu ponto fraco. É quando ele diz onde é o ponto fraco e dorme no colo do diabo. Porque tem gente que conta para o inimigo o ponto fraco ou até vacila e diz, que eu já vi crente vacilando. Eu já vi crente dizendo: meu ponto fraco é a mulher. Outro, meu ponto fraco é cachaça. Outro, meu ponto fraco é jogo. Meu ponto fraco é um problema? É, mas não é o total. Porque tem muitas pessoas que o diabo já estudou e sabe onde é o ponto fraco. Agora sabe por que não derrubou ele? Porque toda vez que vai ele: ei, estou vendo, estou acordado. Não venha não porque eu estou lhe vendo. Não venha não desse lado porque eu estou lhe vendo. Não venha por aqui não que eu estou lhe vendo. Mas o problema de Sansão é que ele contou o ponto fraco e foi dormir. Fechou os olhos, vacilou, esqueceu do tempo e da hora. E o diabo chegou justamente quando ele começou a dormir. O homem rapou as tranças de sua cabeça. E de repente ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele, que vivia uma vida de superficialidade, ele já tinha tudo decorado, não era mais algo espiritual. Ele dá um salto e diz: sairei como antes e pelejarei contra eles. Só que a Bíblia diz: e Sansão não sabia que o espírito já havia se retirado dele. E é aqui onde começa toda a desgraça da vida de Sansão. Quando o Espírito Santo sai de uma vida. O pacto, quando se quebra, o Espírito Santo sai. E quando o Espírito Santo sai, 4 coisas acontecem com Sansão. Diga comigo: ele perdeu todas as forças. Diga: ele perdeu todas as forças. Veja aí capítulo 16, versículo 19. Juízes capítulo 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força, o quê? E a sua força se lhe foi ou se retirou-se dele.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como dantes, como outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. A primeira coisa que o homem perde quando quebra o pacto com Deus são as forças espirituais. Ele para de agir, viver, proceder como procedia antes. Sansão perde as forças. Aquele ânimo, aquela alegria que o crente tinha de sair à campanha, de estar no altar da oração, de ler a Bíblia, vê aquele fastio do inferno e se apodera da emoção das pessoas, que as pessoas têm mais prazer em ler 1000 mensagens no WhatsApp do que ler um versículo por dia. Sabia disso? Isso é sintoma de quem está com o pacto quebrado. Ele não tinha mais a mesma força de antes, de levantar o portão de ferro, de pegar uma queixada e sair a peleja em nome do Senhor. Não era mais aquele Sansão. Porque quando quebra o pacto com Deus, as forças vão embora. Não quer mais cantar, não quer mais se envolver. Eu não quero fazer parte do jogral. Eu não quero mais cantar na mocidade. Eu não quero mais fazer parte da união. Aquele ânimo começa a ir embora. A pessoa começa a relaxar sem que se perceba. Ele perdeu as forças e nem percebeu que perdeu as forças. Mas não ficou só por aí. Sansão, além de perder as forças, ele perdeu completamente a sua visão. Quando os filisteus vêm para lhe prender, que ele pensa que vai guerrear, de repente os filisteus pegam, amarra, e sabe o que é que eles fazem? Vaza os 2 olhos de Sansão. Quando o crente ele perde a força, a segunda coisa que ele passa a perder é a visão. Crente sem visão é crente sem objetivo. Crente sem visão é crente sem direção. Crente sem visão é crente sem alvo. Crente sem visão é crente perdido. Tem gente assim, olha, vivendo na igreja assim, olha, distraído. É o culto todinho distraído. Se vai assistir um filme, não pisca nem os olhos, não vai no banheiro, não vai em canto nenhum. Mas quando chega no culto é distraído. É a mente voando. O corpo está aqui, mas a mente só Deus sabe onde é que está. Isso é um sintoma negativo. A gente tem que ter alvo na vida. Tem que ter objetivo espiritual. Tem que saber o que quer e o que é aqui diante de Deus. A gente não pode viver sem objetividade, sem alvo, sem propósito, sem meta. Eu sei onde eu quero chegar. Eu digo aos meus filhos, eu digo aos irmãos que eu sei qual é o meu alvo. O meu alvo é ganhar almas enquanto viver aqui nesta terra. O meu alvo é povoar o céu e levar uma crise para o inferno. É tirar as almas do inferno e introduzi-las no céu. Eu tenho um alvo, o meu maior objetivo não é ser rico, não é ser famoso, não é sair na foto, não é receber curtida, é ganhar almas para Deus. O meu maior alvo é viver para Ele nesta terra. Você não pode viver sem alvo. Tem que ter alvo. Mas quando o pacto se quebra, sabe qual é o alvo? Namorar, paquerar, olhar as filhas dos outros, tem nem coragem de trabalhar. E quando vai perguntar, trabalha na City. Companhia inimiga do trabalho. Ou na VASP. Essa eu não vou dizer não. Depois você descobre. Não é aquele lá dos aviões não, que ele faliu. É uma pior do que aquela. Mas a coisa é séria. Tem gente vivendo sem alvo na igreja, irmãos. Tem pessoas que só tinham alvo quando era auxiliar. Com todo respeito aos irmãos que estão aqui, mas eu tenho que dizer a verdade, pastor. Depois que chega a ser um presbítero, você acomoda. Compra uma cadeira de balanço. Ah, eu já sou presbítero. Para cima evangelizar, não. Isso é para os meninos. E Jesus já voltou.
Porque enquanto Jesus não voltou, o Espírito Santo que foi dado para pregar, para o jovem, para o adolescente, para o ancião. Aqui nessa terra não tem aposentadoria espiritual não, nosso descanso é no céu. Se quer descansar, então dia Jesus, me leva. Ninguém quer morrer, agora quer viver aqui descansando sem fazer nada para Jesus. Se você não pode subir o monte como fazia quando era jovem, mas você pode orar por aqueles que podem subir o monte. Mas tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar acomodado. Sansão perdeu os objetivos. E você sabe que quando a pessoa quebra o pacto, as coisas vão piorando. Depois que ele perde o objetivo, a visão, sabe o que é que os filisteus faz com ele? Introduz ele num cárcere. E Sansão começa a trabalhar no moinho. Ele começa a fazer papel de jumento. Literalmente. Naquela época o moinho era mais ou menos assim, olha, um tronco. O animal ficava preso e ficava girando. Eles tiram o jumento e botam Sansão para girar o moinho. E ele fica dentro de um cárcere, girando. Sabe o que é isso? Rotina do diabo. Tem gente que está preso a fazer o que o diabo quer. Trabalha tanto, mas não sai do canto. Permanece ali naquela prisão. Além de preso no cárcere, estava preso a uma vida de rotina miserável. É ser reincidente no pecado. Eu não vou fazer mais não, aí faz de novo. Eu não vou fazer mais não, aí faz de novo. Eu não faço mais não, Jesus, faz de novo. Eu te prometo que nunca mais eu faço, faz de novo. Porque está preso. O diabo prendeu. O diabo colocou num cárcere. Faz tanta promessa, mas não cumpre uma. De congresso, Senhor, agora eu mudo. Mas daqui a pouco está lá. Está girando onde o diabo quer. Volta para as mesmas amizades no colégio, volta para as mesmas brincadeiras, volta para o mesmo mau costume, volta para a mesma coisa podre na internet, volta para a mesma vida, volta do mesmo. Está no moinho, o diabo botou você no moinho, você fica lá. Porque pacto quebrado faz a pessoa se tornar presa fácil de Satanás. O diabo fica brincando com essas pessoas. Sansão estava preso em um cárcere. Isso é perda de liberdade. Ele perde as forças, perde a visão, perde a liberdade. Parece que é o fim. Não é. Os inimigos acham pouco o que já haviam submetido Sansão. Agora chega alguém e diz assim: é o aniversário de Dagon, traz Sansão para brincar diante de Dagon. Sansão perde o que agora? A moral. Sansão perde a moral. Quem era Sansão? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: quem era Sansão? Um nome que quando dizia assim, Sansão vem aí, 1000 homens corriam com medo dele. Agora Sansão é visto como um objeto de escárnio. Sansão é visto pelos filisteus como humorista. Traz aquele palhaço para fazer a gente rir aqui. Traz ele, aquele que o Senhor havia criado com propósito, aquele que nasceu do coração de Deus, aquele que nasceu de um milagre. Agora estava diante de um Deus pagão, estava diante do Deus dos filisteus, e os filisteus dizendo: brinca, Sansão, olha o homem que nos fazia medo, o nosso Deus nos entregou. Imagine. Isso foi pior do que o cárcere. Porque é assim que o diabo faz. Ele engana você depois que você cai na onda dele. Sabe o que é que acontece? E tu não era crente? E é crente. E é crente, né? Ele influencia você para fazer as coisas erradas. Depois que você faz, aí ele começa agora a escarnecer. E é crente. Ela diz que é crente. Ele diz que é crente. Sabe por quê? Porque a intenção do diabo é desmoralizar. O diabo quer ver você sem respeito, sem moral, sem dignidade. Sansão estava lá, desmoralizado, preso, sem força nenhuma. De repente eu imagino que quando aquela multidão gritava: vai, Sansão,
Sansão começou a fazer o que eu falei hoje aqui pela manhã, recordar quem era eu quando o Espírito Santo se apossava de mim. Como era tão diferente a minha vida quando o Espírito Santo tinha liberdade em mim. Sansão começa a lembrar. Ele lembra quando o Espírito Santo o impele para Estaol, para orar. Ele começa a lembrar de seu pai dizendo: é meu filho esse que está aí pregando, é meu filho. Ele começa a lembrar das pessoas dizendo: rapaz, que palavra boa, que hino maravilhoso tu cantasses, que coisa extraordinária, tu és bom demais naquilo que tu faz para Deus. Mas agora estava Sansão humilhado, caído, envergonhado, traído pela pessoa que ele tanto amou. Estava jogado no chão. E ele percebe, cego, mas ele percebe que de repente chega um jovem assim perto dele. Ele faz o que ele nunca fez para ninguém. Ele se humilha. Ele pede ajuda. Quem era Sansão? Sansão nunca pedia ajuda para ninguém. Sansão pegava uma queixa e dizia: vem agora. Mas agora ele dizia assim: ei, você, ei, sim, eu, sim. Você pode me levar à coluna principal desse templo? Tu quer aparecer, é? Tu acha pouco estar aqui, tu quer aparecer? Por gentileza, me leva à coluna principal desse templo. O jovem então segura aqui. E ele põe a mão nas costas do jovem, o jovem vai levando, e o povo achando engraçado, né? Leva mesmo, traz ele para cá, coloca ele mais alto, para todo mundo ver. E ele vai subindo os degraus, vai subindo. Quando chega na coluna principal, tá bom, aqui tá bom. Aí, tu gosta de aparecer mesmo, tu acha pouco, né? E ele ficou lá. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas tinha algo acontecendo lá dentro de Sansão. É aquilo que está acontecendo com alguém aqui. O Espírito Santo está dizendo: lembra quem tu eras, lembra como eu te usava, lembra como era a tua vida quando tu andavas comigo, lembra como era o teu compromisso na minha presença, lembra das lágrimas que tu derramava e dizia: não me deixa cair, eu prefiro morrer do que cair. Lembra daquelas lágrimas que tu derramava diante de mim, dizia isso. De repente Sansão, ele chega diante da coluna, apalpa uma coluna, apalpa outra coluna, e ele dá um grito. Ele diz assim: Deus que estava de costa para Sansão, que não queria ver aquilo. Eu não te fiz para isso, Sansão. Eu não quero ver esta cena. Não foi para esta finalidade que eu te criei. Mas Sansão grita e diz: Deus! E Deus de costa mesmo, ele diz: é a voz de Sansão, meu filho. É ele que está falando comigo. Dá-me o teu espírito só esta vez. Ele está dizendo: eu não quero duas chances, porque eu não vou errar de novo. Só quero só esta vez. Só esta vez, Deus. Só mais uma vez. Para que eu me vingue dos filisteus e dos meus olhos. Eu prefiro morrer fazendo a tua vontade do que viver como palhaço diante deles. Eu não aceito viver como palhaço só esta vez. E o povo estava num vozeirão tão grande que nem entendia o que estava acontecendo. Mas de repente Sansão se levanta, se põe de pé, põe a mão assim e diz: ele chegou. Eu estou sentindo, ele chegou, ele está aqui. Ele ouviu a minha oração, ele chegou. Ele empurra a coluna de um lado, empurra a coluna do outro lado. E o povo disse: pronto, o que é que ele está fazendo? O que é que ele tem? Esticando os braços. O que é que ele quer? Abrindo os braços. Mas ele estava dizendo: só esta vez. Só esta vez. E a Bíblia diz que ele empurra a coluna, as colunas se quebram, se partem de um lado para o outro. A arquibancada dos filisteus desmoronam. Cai. Milhares de filisteus caem.
as pedras caem por cima dele. E o registro da história de Sansão diz que no dia da sua morte ele matou muito mais no dia que morreu do que quando tinha os 2 olhos. Você sabe o que isso significa? Significa que na segunda chance Deus vai te dar a oportunidade para fazer muito mais. Significa que na segunda chance, na oportunidade que Deus quer te dar esta noite, a tua história vai ser maior do que a primeira. É que quando a gente se quebra, Deus tem uma história maior. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem uma história maior. Se você se render ao Espírito Santo, Ele tem uma história maior com você nesta terra. Você não vai terminar a tua história como palhaço. Você nasceu para ser nazireu de Deus. Fica em pé onde tu estás aí. Deus é Deus das oportunidades. Deus é Deus das oportunidades. E Deus tem oportunidade para alguém que está aqui esta noite. Quantas pessoas não crentes estão aqui nos visitando? Levante a mão. Levante assim. Fique com a mão assim levantada por 1 minuto, por gentileza. Você sabia que você está de pé porque há uma igreja que ora para o diabo não destruir tua vida? Esta noite Deus marcou para restaurar a tua vida. Volta para o teu Senhor. E se você deseja recomeçar, Ele estará aqui dizendo: volta. Vem agora onde tu estás. Vem agora para Jesus. Vem. Agora venha logo. Enquanto você se decide, está vindo ali uma pessoa. Eu quero convidar você que não é batizado com o Espírito Santo. Vem. A coluna está aqui. Você precisa estar diante da coluna. A coluna é a palavra de Deus, é Cristo. Vem. Você que não é batizado, venha logo, venha logo. Fique aqui, fique aqui. Está chegando aqui 2 pessoas. Pode vir, meu amigo, pode vir, meu irmão. O irmão acompanha ele aqui, venha com ele. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? A terceira, levanta a mão assim só para eu ver. Está vindo, está vindo aqui. Está vindo a 4ª ali. Está vindo a 5ª ali. Está vindo a 6ª e a 7ª lá atrás. Venha, venha, venha para Jesus. Veja aí para eu não dar um relatório errado. Jesus estará aqui. Ele tem uma segunda história contigo nesta terra. A mentira de Satanás: você não vai terminar sua história humilhado, porque Jesus está dizendo: você só precisa falar comigo. Chegou aqui a 8ª vida. Onde estará a 9ª? Aonde estará a 9ª vida? Venha, venha, venha logo. Venha logo para Jesus. Eplastering me cora la machura la mahasia. Meneia tura la macaia shura gamecovias. Aonde está? Aonde está a 9ª pessoa para Jesus? Venha. Você precisa vir hoje. O teu dia é hoje. Você não pode sair daqui sem tomar esta decisão, sem fazer esta escolha. É hoje. Jesus está te chamando hoje. Hoje Ele quer te dar livramento. Hoje Ele quer mudar a tua história. É hoje. Aonde está a 9ª vida para Jesus? Cadê as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo? Levante a mão assim, levante a mão. Quem não é batizado? Quem não é, venha, venha para cá, meu filho. Venha para cá, minha filha, venha para cá. Venha logo para a gente orar por você. Só quem não é batizado com o Espírito Santo. Para que tu saibas que eu sou Deus, eu vou resolver os teus problemas. Para que tu saibas que eu sou, eu vou te tirar deste dilema. Eu vou acalmar os vendavais. Está
ouvindo? Vou retroceder a tempestade, vou te levantar, vou te abençoar, vou cumprir em ti minha vontade. Eu viro e saro, sou Jeová, sou poderoso, operando eu, quem pedirá? Eu viro e saro, sou Jeová, sou poderoso, operando eu, quem pedirá? Escuta bem, para que tu vejas meu poder, eu vou transformar o teu coração e vou tomar conta de você. Vou te sustentar com as minhas mãos. Eu vou transformar tuas fraquezas. Vou te dar a força de um gigante. Você vai cantar, vai me glorificar e vai ser feliz como era antes. Eu viro e saro, sou Jeová, sou poderoso, operando eu, quem pedirá? Eu viro e saro, sou Jeová, sou poderoso, operando eu, quem pedirá? Só Mauro aí, vai Mauro. Vocês que estão aqui, venham mais para perto aqui. Venham mais. Quem não é batizado, quem está se voltando para Jesus, venham mais. Fique bem pertinho aqui, fique bem pertinho. Porque eu vou precisar de chamar um povo para vir para aqui, para não misturar com vocês aqui. A mocidade, os dois grupos que estão aqui, venham mais para cá, venham. Eu preciso orar para Jesus fazer algo novo na vida de alguém que está no meio de vocês. Venham. Há uma coisa nova para acontecer com vocês aqui esta noite. Há livramento de Deus para vidas que estão vindo aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Você pode sentir a presença do Senhor. Tem mais alguém para vir para Jesus? Tem mais alguém que deseja vir a Jesus? Tem mais alguém que deseja vir a Jesus? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, aproveite este momento, vem agora em nome de Jesus. Aonde você estiver, se desloque, vem à frente. Nós queremos orar por você. Canta, Mauro, quão grande é o meu Deus. Canta. Fecha os teus olhos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, fala com o Senhor. Você que está aqui sabe que tem algo te prendendo da parte do inimigo. Cantarei. Assim como Sansão, abre o teu coração esta noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso melhorar.
Eu preciso vencer, Senhor. Eu não quero me acostumar com a derrota, com a vergonha. Isso, abre o teu coração, fala com Ele esta noite. Você que está bem com Deus, diz a Ele que quer dons espirituais. O Senhor vai ministrar sobre ti dons espirituais esta noite. Vai descer do céu sobre a tua vida coisa sobrenatural. Deus vai derramar sobre a tua vida poder para tu fazeres a obra que Ele quer que tu faças. Abre o teu coração nesta noite. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Declare algo para Ele. Diga: Senhor, eu quero, Senhor. Eu desejo ser mais teu. Eu quero me entregar sem reservas nas tuas mãos. Tu és grande, Senhor. Ora basura, la mananto, la mácia. Era bacana, la basura, bacana, la mácia. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Tu és o Deus que renova, Senhor. Tu és o Deus que quebra laços, Senhor. Tu és o Deus que restaura a vida, Senhor. Aqui esta noite vieram vidas ao teu encontro. E só tu sabes o que o diabo tem feito para prender essas vidas, afastando-a da tua presença. Mas esta noite o laço quebrou-se. E como um pássaro ela escapou do laço do passarinheiro. Oh Senhor, desça sobre este lugar o teu milagre, Senhor. A tua promessa de avivamento nesta cidade. Desça sobre estes jovens aquele gozo do teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu te peço. Ministra sobre ele a tua glória, Senhor. Receba, receba a glória do céu. Receba, 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 receba. O obreiro fique perto ali daquele jovem. Receba, receba. Seja cheio, seja cheia. Receba a alegria do perdão. Receba o gozo da salvação da sua vida. Receba a liberdade espiritual. O laço está quebrado. Seja livre agora. É pra junta la baixanda na marrácia. Caia por terra toda obra de feitiçaria, de macumbaria. Enchuchaia, junta la mácia. Era bacana na marrácia. Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Venham aqui, venham aqui. Venham aqui, meus amados, venham. Venham aqui rápido. Desçam aqui, meus queridos. Desçam porque a glória do Senhor está aqui. Segure essas pessoas, porque Deus está quebrando o laço agora de feitiçaria. Espírito imundo que perturba esta mente, no nome de Jesus eu te repreendo agora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora. Receba, receba, receba a liberdade espiritual. Seja batizado, seja batizado, seja batizado agora. Receba, fala línguas estranhas. Receba agora, receba agora. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos que estão olhando aqui? Cadê? Eu quero ver os irmãos olhando. Olha, tem gente ali falando línguas estranhas. Eu não conheço, quem conhece é vocês. Adore a Deus, 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 adore a Deus. Eita Deus, eu sei que tu és o mesmo. Dai glória ao nome de Jesus. Abre a tua boca, vai dando glória, vai dando glória.
fogo, 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 fogo. Fala línguas estranhas. Meu Deus, olha aí, escute aí, meus queridos. Não fique só com a mão na cabeça, escute, para ver se está falando línguas estranhas. Fala! Eita la barracia. O que Deus tem contigo vai acontecer. O que Deus planejou contigo vai acontecer. Os filisteus não vão atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Você não vai terminar como derrotado. Você vai terminar a sua história como herói. Como herói, como heroína, em honra. O Senhor quer te honrar. Seja cheio do Espírito Santo. Adore a Deus, Mauro. Adore a Deus. Adore a Deus. Ele está aqui. Meu consolador. É o último dia da festa. E Ele não quer te deixar sair sem este presente. Ele não quer te liberar sem o gozo da presença dEle. Sabes quem abre mão desse protocolo de frieza e te envolve com o Espírito Santo de Deus. Seja cheia. Ele se importa com você. Ele se importa com a tua vida. É Jesus. Fala línguas estranhas. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Receba o gozo da presença dEle. É no teu particular, é na tua adoração individual que Ele se revela. Não te preocupa com quem está do teu lado. É entre tu e Ele. É entre você e Ele nesta noite. a palavra se faz necessária pra te descrever. Está falando línguas estranhas? Jesus já batizou com o Espírito Santo. Fala mais! Fala mais! Fala mais! Isso, Jesus! Batiza mais, Jesus! Batiza mais, Jesus! Pra te descrever. Ele está aqui! Ele é santo! Ele é santo! Amigo, Eu estou terminando, mas o Espírito, Ele é santo. Recebe poder, recebe alegria. Seja batizado, seja renovado, seja curado pelo Espírito, seja curado em nome de Jesus. Receba de Deus agora o gozo. Eita Deus! Olha aí esse adolescente. Veja se ele está falando línguas estranhas. Olha aí, jovem. Veja se ele sente. Seja cheio. Em nome de Jesus. Queima, Deus. Está falando línguas estranhas. Está falando línguas estranhas. Agora a gente precisa saber se é batizado ou renovado. Mas está falando línguas estranhas. Está falando em línguas espirituais. Eita Deus! Tu és poderoso para fazer. Batiza as crianças, Jesus. Batiza, batiza, batiza. Batiza, batiza, Jesus. Batiza mais, Jesus. Línguas estranhas agora, Jesus. Espírito Santo.
Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, está tão bom, mas a hora com certeza